Fala, nação rubro-negra, aqui é o Lino Rubro-Negro. Vim aqui nessa terça-feira para trazer alguma notícia do Flamengo para vocês. E antes de começar a falar das notícias do Flamengo, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Lembrando que o seu like é muito importante para o crescimento do canal. Então ajuda o canal, fortalece o canal e vamos começar a falar das notícias do Flamengo, né? Vamos começar a falar das notícias do Flamengo. 3 fatores extras que podem impulsionar o Flamengo contra o Corinthians. 3 fatores extras que podem impulsionar o Flamengo contra o Corinthians. Notoriamente, Flamengo e Corinthians integram uma das maiores rivalidades nacionais. E nesta quarta-feira, a partir das 9h30, os clubes voltam a se enfrentar pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã, sendo que o rubro-negro está com um olho na competição e o outro na decisão da Libertadores, a prioridade nesta reta final da temporada, né? Mas separamos 3 fatores extras que podem impulsionar o Flamengo, ainda com chances matemáticas no Brasileirão, embora pequenas, no jogo deste meio de semana, né? Embora pequeno, no jogo deste final de semana, né? Sequência como mandante. De volta ao caminho das vitórias pelo Brasileiro, o Flamengo conta um animador histórico recente como mandante no Maracanã. Nos últimos 4 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e nenhum gol sofrido. Flamengo 3, Bahia 0, pela 31ª rodada do Brasileirão. Flamengo 2, Atlético Goianiense 0, pela 19ª rodada do Brasileirão. Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, pela 29ª rodada do Brasileirão. Flamengo 0 e Cuiabá 0, pela 27ª rodada do Brasileirão. Neste inteirinho, o Flamengo enfrentou o Fluminense no estádio e perdeu por 3-1, mas com a condição de visitante. Logo dá para o time de Renato Gaúcho ostentar sem ser vazado em tal recorde. Para o jogo de amanhã, Rodrigo Caio será uma baixa importante, mas Davi Luiz terá condições de atuar. Então, no jogo de amanhã contra o Corinthians, Rodrigo Caio não vai jogar, né? Não vai jogar, quem vai jogar vai ser o Davi Luiz, já vai jogar, né? Pode ser que o Gustavo Henrique jogue no lugar do Rodrigo Caio, né? Invencibilidade contra o Corinthians. Por falar em série invicta, o Flamengo tem levado ampla vantagem sobre o Corinthians no retrospecto recente do confronto. Nos últimos 4 duelos que fizeram, a equipe carioca conquistou 4 vitórias, marcou 14 gols e sofreu apenas 4 gols. E sofreu apenas 4 dos corintianos, por exemplo, né? E o Timão conseguiu vencer apenas um dos 10 embates anteriores que fez contra o Rubro Negro, que perdeu pela única vez para o adversário no período de setembro de 2018, foi pela Copa do Brasil, né, na semifinal, na Copa do Brasil na semifinal, ali de 2018, que o Corinthians conseguiu vencer o Flamengo. Dali para cá, foi só o Flamengo que venceu, né? Garantia do G4. O Flamengo ainda mantém um discurso otimista quando a disputa do título brasileiro, tendo a distância para o Atlético Mineiro, líder em 8 pontos, porém, enquanto prioriza a preparação e recuperação de atletas de olho na Libertadores, é preciso manter a toada para segurar a vaga no G4. Portanto, para evitar uma queda brusca na tabela, será importante que o Flamengo se empenhe para bater o Corinthians. Isso porque o Timão está em 5º colocado e com 10 pontos de vantagem para o rubro-negro. Então, portanto, o Flamengo precisa vencer amanhã para distanciar
até mesmo do Corinthians, que está em quinto colocado, para ali ficar, né, se manter no G4, né? A gente faz o possível para sempre jogar bem. O mais importante de tudo é a gente seguir o nosso planejamento, a nossa programação que fizemos alguns dias atrás. A gente teve um tempo maior para recuperar alguns jogadores para que eles pudessem treinar um pouco mais. E hoje o Flamengo tem sido diferente, já que a cada 3 dias ficava difícil. Estou feliz pelo que o grupo vem fazendo, destacou Renato Gaúcho em recente entrevista coletiva, né? Então, amanhã, né, vai ter o jogo de Flamengo e Corinthians. O retrospecto do Flamengo diante do Corinthians é boa e espero que o Flamengo se mantenha com retrospecto bem, né? Vamos para a próxima notícia do Flamengo, né? Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Flamengo atualiza a situação de Rodrigo Caio. Novo problema físico para Rodrigo Caio. Exame realizado nesta segunda-feira detectou um edema na panturrilha esquerda do zagueiro. Rodrigo Caio sofreu um trauma no local na vitória sobre o São Paulo e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Com isso, a presença de Rodrigo Caio contra o Corinthians nesta quarta-feira é improvável. O técnico Renato Gaúcho já deixou claro que há uma programação traçada para ter todos os jogadores em boas condições para a grande final da Libertadores, no dia 27 de novembro. Rodrigo Caio fez exame nesta segunda-feira e foi detectado um edema na panturrilha esquerda e com isso Rodrigo Caio pode ficar de fora da partida contra o Corinthians. O Rodrigo Caio, que fez o exame ontem, nessa segunda-feira, no CT, e foi detectado um edema na panturrilha, na panturrilha esquerda, Foi detectado um edema na panturrilha esquerda, e com isso, Rodrigo Caio ficará de fora do jogo contra o Corinthians, e ele só voltará, a comissão técnica do Flamengo está bem confiante que ele só voltará só na final da Libertadores. Rodrigo Caio só voltará na final da Libertadores. Então, amanhã, no jogo diante do Corinthians, Rodrigo Caio não vai estar a campo, né? Rodrigo Caio, que eu repito, eu volto a falar, né? Rodrigo Caio, como vem sofrendo de lesão, como ele não consegue ter uma sequência de jogos. Essa temporada para Rodrigo Caio foi bastante complicado. Né? Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Nação prepara a Aeroflá para 5 dias antes do previsto. A festa da torcida na ida dos jogadores para a final da Libertadores terá que ser adiantada. A nação marcará o Aeroflá para 5 dias antes do previsto, quando a delegação rubro-negra embarca para Porto Alegre no dia 19 de novembro para enfrentar o Grêmio. Anteriormente, o apoio dos torcedores estava marcado para o dia 24. A informação é do jornal O Dia. O avião do Flamengo tem previsão para decolar do aeroporto do Galeão às 18 horas. A nação rubro-negra ficará concentrada na estação de BRT do Fundão às 14 horas e no Ninho do Urubu às 13 horas. Os primeiros torcedores irão para o aeroporto recepcionar o time, enquanto os outros ficarão no CT até a saída do ônibus. Em 2019, a torcida do Flamengo fez uma linda festa. Houve confusão no aeroporto com o intuito de evitar que isso aconteça, com o intuito de evitar uma nova confusão,
né? Novamente, um dos organizadores do evento já entrou em contato com autoridades para evitar qualquer problema. A expectativa é que a festa de 2021 seja ainda mais histórica, e com certeza vai ser. Com certeza, isso eu não tenho dúvida que vai ser uma festa histórica, né? Com certeza, isso sem dúvida, né? Sem dúvida que isso vai ser uma festa histórica, né? O Flamengo enfrenta o Grêmio na terça-feira, dia 23 de novembro, às 9h30, né? Em partida válida pelo Brasileirão de Porto Alegre, a delegação rubro-negra embarca direto para Montevidéu, onde treinará no campo do Penharol. E no dia 27 enfrentará o Palmeiras, no estádio Centenário, pela final da Libertadores. Com isso, a nação está preparando a Aeroflá para 5 dias antes do previsto. Quando a delegação rubro-negra embarca para Porto Alegre no dia 19 de novembro, quando o time vai enfrentar o Grêmio, Flamengo que vai colocar os reservas para enfrentar o Grêmio. Então, o Flamengo, no jogo contra o Grêmio, o Flamengo vai colocar os reservas para jogar, até para não ter problemas, né, com jogadores titular, né? Mas com certeza essa festa, essa Aeroflá que a nação está preparando para a saída lá do recepcionar o time, com certeza vai ser histórica. Com certeza vai ser histórica, com certeza vai ser mais bonita do que foi de 2019. E ainda mais com a volta, né? Com a volta, o Flamengo, os jogadores do Flamengo voltando com um troféu. Você imagina como vai ser a festa mais linda ainda, né? Eu já estou adiantando, né? O Flamengo voltando com um troféu da Libertadores, né? Imagina como é que vai ser a festa. Se 2019 como foi, né? Aquela multidão, né? Aquela multidão, imagina esse ano, como é que vai ser? Vamos para a próxima notícia do Flamengo. Flamengo trava o retorno de Arrascaeta por precaução e confia em ter o Rodrigo Caio bem para a final. Desfalcar contra o Corinthians para reforçar contra o Palmeiras. Desfalcar contra o Corinthians para reforçar contra o Palmeiras. É assim que o Flamengo vê as situações de Arrascaeta e Rodrigo Caio, faltando 12 dias para a final da Libertadores, dia 27, em Montevidéu. A dupla passou por avaliações nesta segunda-feira para atualização do planejamento, que definiu que o retorno do Arrascaeta será somente em Porto Alegre, contra o Inter ou Grêmio. E o Rodrigo Caio só volta a jogar no Uruguai, né? Vou ler de novo aqui. Desfalcar contra o Corinthians para reforçar contra o Palmeiras. É assim que o Flamengo vê as situações de Arrascaeta e Rodrigo Caio, faltando 12 dias para a final da Libertadores, dia 27, em Montevidéu. Tá chegando a hora, minha gente, tá chegando o dia. Falta 12 dias para a grande final da Libertadores. Falta 12 dias para a grande final da Libertadores de 2021, né? Tá perto, minha gente. A dupla passou por avaliações nesta segunda-feira para atualização do planejamento, que definiu que o retorno do Arrascaeta será somente em Porto Alegre,
contra o Inter ou o Grêmio, e o Rodrigo Caio só volta a jogar no Uruguai. Então, o jogo do Arrascaeta, que o Flamengo está pensando em colocar o Arrascaeta em campo, ou vai ser contra o Internacional ou contra o Grêmio. Então, com isso, o Arrascaeta só vai jogar um jogo no Brasileirão. Com isso, o Arrascaeta só vai jogar um jogo no Brasileirão. Ou vai ser contra o Internacional ou contra o Grêmio. Né? Flamengo que não está querendo arriscar. Arriscar colocar o Arrascaeta em campo e perder o jogador para a final. Então, o Flamengo está fazendo certo. Tá preservando o jogador para colocar ele num jogo, que não vai se arriscar, né? O desejo inicial era de que a Arrascaeta ficasse à disposição para jogar pelo menos alguns minutos quarta-feira diante do Corinthians, no Maracanã. Após teste nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, por sua vez, ficou definido que seria necessário manter a precaução no processo de recuperação da lesão grau 2 na coxa direita. Após pouco mais de uma semana treinando no contraturno, em horário diferente do restante do grupo, para fisioterapia intensiva e atividades físicas, Arrascaeta deu início ao processo de transição nesta segunda-feira e ficou definido que seria temerário já retornar na quarta-feira. Com isso, a comissão técnica vai definir como utilizá-lo de maneira gradativa contra o Inter sábado e o Grêmio na terça-feira. Ou ele pode enfrentar o Internacional no sábado ou o Grêmio na outra quarta-feira, né? Com isso, ao passar por avaliações, foi definido que o retorno do Arrascaeta será somente em Porto Alegre, contra o Internacional ou contra o Grêmio. Flamengo se prevenindo ao colocar o Arrascaeta em campo, fazendo certo, fazendo o correto. Não vale a pena arriscar colocar ele amanhã diante do Corinthians e ter risco de o Arrascaeta se machucar. O Flamengo está se prevenindo, fazendo o correto, fazendo certo, ou ele vai jogar contra o Internacional ou contra o Grêmio, né? Já a situação de Rodrigo Caio está definida, só volta a jogar na final da Libertadores. A percepção no Flamengo é de que o resultado do exame realizado nesta segunda-feira na panturrilha esquerda foi positivo. O edema foi gerado por uma pancada e não há estiramento muscular. Desta maneira, o zagueiro fará tratamento intensivo com otimismo de que esteja apto para encarar o Palmeiras. Rodrigo Caio voltará na grande final da Libertadores. A expectativa é de que Diego Alves e Felipe Luiz sejam titulares contra o Corinthians, assim como Davi Luiz, que não preocupa após sofrer uma pancada na canela no lance da expulsão de Caleri. Então, Rodrigo Caio só voltará a jogar na grande final da Libertadores, vai ficar fazendo tratamento intensivo, né? Vai ficar fazendo tratamento intensivo para recuperar também, né? Ter a melhora, e com certeza vai estar bem, né? Pensamento positivo. Então o Rodrigo Caio vai voltar a jogar na final da Libertadores diante do Palmeiras, né? E a expectativa é de que Diego Alves e Felipe Luiz esteja a campo diante do Corinthians. Já é uma notícia muito boa, né? Diego Alves no gol
e Felipe Luiz na lateral esquerda no jogo contra o Corinthians, né? Já é uma notícia boa. Vamos para a próxima notícia do Flamengo, né? Michael aproveita brecha no quarteto ofensivo e ganha espaço no Flamengo. Michael chegou ao Flamengo em janeiro de 2020. Sob confiança, o atacante havia sido revelação no Goiás, mas virou uma incógnita num time que tinha Gabigol e Bruno Henrique, né? 100 jogos, 22 gols e 14 assistências. Depois com uma atuação na goleada, com uma boa atuação na goleada, né? Depois com uma bela atuação na goleada de 4-0 sobre o São Paulo, Michael calou a boca dos críticos das redes sociais no último final de semana. A torcida se vestiu de astronauta na internet em alusão à provocação feita no início da temporada. Se Michael é jogador, eu sou astronauta, né? Eu sou astronauta. Michael calou a boca de muitos críticos que criticou ele, né? Se eu não me engano, teve até torcedor mandando o Flamengo vender o Michael, né? Agora o Michael está jogando demais, vem sendo um dos destaques do elenco do Flamengo nesses últimos jogos, fazendo gol, dando assistência, vem sendo muito importante e decisivo para o Flamengo. Agora já há quem aposte que Arrascaeta ou Everton Ribeiro pode perder a vaga de titular para Michael. Renato Gaúcho deixou essa possibilidade em aberto depois da goleada no Morumbi. Foi sob o comando do atual treinador que Michael ganhou espaço diante das ausências frequentes do quarteto ofensivo do time, seja por lesões, suspensões ou convocações. Não desperdiçou as oportunidades e se mostrou decisivo nos últimos jogos. Em apenas 2 semanas, o Flamengo jogou 6 partidas e Michael marcou 7 vezes. Foi apenas 6 jogos, ó. O Flamengo jogou 6 partidas e Michael marcou 7 vezes. Só passando em branco contra o Atlético com o Renato Gaúcho. Michael jogou 35 partidas e marcou 16 gols no total. Com o Rogério Ceni, ele só havia balançado as redes 2 vezes. Michael melhorou depois. O Michael ele começou a atuar bem depois com a chegada do Renato Gaúcho. Isso aí é nítido. Renato Gaúcho, depois que o Renato Gaúcho chegou no Flamengo, o Michael vem jogando bem no comando do Renato Gaúcho, né? 2 vezes em 32 jogos. Michael era muito criticado e hoje ele vem sendo decisivo para o Flamengo. Então, Michael vem sendo decisivo nesses últimos jogos do Flamengo. Depois da chegada do Renato Gaúcho, Michael melhorou demais, vem sendo bastante importante para o Flamengo. Agora você vê como é que é as coisas. Michael, que era bastante criticado pela torcida do Flamengo, quando ele entrava em campo era motivo ali de desconfiança de alguns torcedores. Teve até, se eu não me engano, teve torcedor que até pedindo para o Flamengo vender o Michael. Agora Michael mostrando a sua capacidade, né? Mostrando a sua capacidade, mostrando a sua capacidade, fazendo gols, dando assistência, fazendo boas atuações. É bastante esforçado. Você vê que ele está lá na frente, ajuda na marcação
e ajuda tanto na marcação e tanto no ataque, né? Michael vem sendo bastante importante para o Flamengo. Como a Arrascaeta não vai jogar no jogo contra o Corinthians, Michael titular absoluto, né? Absoluto. Então, nação rubro-negra, é isso. Vim aqui para trazer a notícia do Flamengo para vocês nessa terça-feira. Peço a vocês que ainda que não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, né? Mexer aqui. Peço a vocês que ainda não é inscrito no canal Lino Rubro Negro, se inscreve no canal. Tem um botãozinho vermelho aqui, ó. Botãozinho vermelho aqui de cano, inscreve-se. Então, clica nele, se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o seu like, né? Lembrando que o seu like é muito importante para o canal Lino Rubro Negro. O seu like ajuda muito o canal, né? Ajuda muito o canal Lino Rubro Negro. Então dá essa força para o canal, ajuda o canal Lino Rubro Negro. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.